Olá, internautas do Regionalzão Talk, estamos aqui mais uma vez. Você que está online aí vai comentando, compartilhando, interagindo. Lembrando que o Regionalzão Talk é um oferecimento de eCenter. eCenter é especializada a Apple aqui da cidade de Uberlândia. Você precisa comprar um iPhone, um iPad, um MacBook. Aqui, ó. É lá, viu? @eCenter. É só ir no Instagram. Ah, não, caiu, o telefone bife, patifou no chão, foi uma desatenção, deu problema? Pois é, lá arruma também, o negócio fica sensacional, originalzinho, viu? eCenter, pesquisa aí, @eCenter. Lembrando que o Regionalzão Talk também é um oferecimento de Confiança Alimentos. Confiança Alimentos, a carne mais gostosa do Brasil. É uma indústria frigorífica aqui da cidade de Uberlândia, lá na saída da BR-050, saída pro Uberaba, viu? Lá produz a carne mais gostosa do Brasil, aqui diretamente da cidade de Uberlândia. Aonde que eu vou achar isso então, Adriano? Aquela picanha, chorizo, aquele ancho, aquela... Eu sou comedor de maçã do peito, vocês sabem, né? Meu negócio é coisa mantiguda, gordurosa, para lubrificar as veias do coração. Você acha no Deville, você acha no Leal e em vários outros supermercados aqui da cidade de Uberlândia. Vai comentando, compartilhando e interagindo. Hoje com a gente aqui, Adriano Zago, ex-vereador da cidade de Uberlândia, ex-candidato a prefeito, uma personalidade política muito importante. Seja bem-vindo ao Regionalzão Talk. Muito obrigado, Adelina, agradeço a oportunidade. Pedindo desculpas pelo não ter vindo na época das eleições de 2022, me foi feito convite, mas por conflito de agenda não pude estar presente. Então, a satisfação poder conversar com você e com o seu público. Agora, Zago, você foi candidato a prefeito, foi o nome que ficou à disposição para contrapor o atual prefeito Odelmo, e eu queria saber como é que está agora. Qual que é o seu posicionamento político nesse momento? Qual que é o projeto que você está trabalhando agora? Então, Dani, nós acabamos de sair de uma eleição nacional, da qual eu fui candidato, né, mais uma vez a deputado federal, porque havia sido em 2018 também a deputado federal. Então, o momento é de reorganização, porque acredito que tenho essa vocação política, né? A política não é feita só de vitórias, né? A gente tem que entender o que deu errado, o que deu certo e olhar para frente, né? Então o projeto não acabou, o sonho, né, de poder contribuir ainda mais com essa cidade da qual eu nasci também não morreu, né? Então a gente tem conversado com as lideranças políticas da cidade, tentando unir, né, ideias, projetos para 2024, né? Então, se dizer que é prematuro, não é prematuro, né? 2024 já bate a próxima porta, eleição, né? De fato. Termina uma eleição, começa outra de fato. Quem está no mundo político sabe disso. Então, os primeiros meses é aquele momento de você analisar, né? Então, passado agora o carnaval, como todo mundo diz que o Brasil começa depois do carnaval, não para nós, né? Mas agora acredito que as coisas vão se encaixando. Então, eu estou à disposição. Eu, em 2020, como exemplo, eu não fui candidato de mim mesmo, né? Muitos me perguntam onde que eu estava com a cabeça, inclusive, né? Com uma eleição de vereador, reeleição de vereador praticamente garantida pelo que nós havíamos construído em 3 mandatos de vereador, e colocando o nome à disposição para uma disputa com um candidato tradicional e com um histórico muito vitorioso na política, com aprovação como do prefeito Odelmo, né? Mas isso também foi uma prova do que eu sempre disse, que eu não estou na política por um trabalho, né, por um cargo, por questão financeira, mas por um ideal. Eu queria muito, né, poder discutir a cidade, né, com o mandatário à época e hoje também, o prefeito Odelmo Leão. Mas quando eu tomei a decisão era 2019, nós não tínhamos uma pandemia, mas infelizmente tivemos aí essa questão da pandemia que prejudicou muito a campanha, né? Acredito que se nós não tivéssemos nesse cenário, eu não estou dizendo que eu teria ganho, que eu teria mais chance, mas o debate seria outro. Não, talvez seria uma campanha mais com mais material humano, digamos assim, com debates. Sim, sem dúvida. Com uma campanha mais pegada.
Sem dúvida, porque... Do ponto de vista político, essa campanha de 2020 do Odelma aí foi uma tranquilidade imensa para ele. Ele ficou em casa, gravou alguns VTs, alguns vídeos e... Ele já contava com o seu histórico, a base, ele tinha... com a base, né, com todo o histórico, com a máquina na mão, sendo prefeito, né? Então, eu acho que ele nunca teve uma campanha que ele foi tão tranquilo quanto essa, né? Agora, devido à pandemia, obviamente, que isso influenciou. Você faz essa análise, então? Sem dúvida. Eu sempre falava nas oportunidades que tive que gostaria de falar com o prefeito da cidade, né? Eu não tenho objeções ao prefeito. Nós podemos ter ideias divergentes em algumas áreas, né? Mas sempre o respeitei. Tanto é que fui da base dele quando iniciei na política em 2008. Né? Já votei nele para prefeito, para deputado, enfim. Não tenho nada pessoal, absolutamente nada. Né? Mas acredito que a cidade de Uberlândia, né, vem há muitos anos com esse modelo de gestão. Tem dado certo em algumas áreas? Sim. Nós precisamos mudar isso um pouco. Quais áreas você acha que não dá certo? Eu vejo que o prefeito ele faz o básico na área social. Né? E nós sabemos que a nossa cidade, geograficamente, se você for fazer a composição da cidade, a grande maioria necessita das políticas públicas da prefeitura, do poder público municipal. Então a cidade caminha, o desenvolvimento, acredito que ele tem o seu valor, fez muita coisa, como dito, né? Já confiei o meu voto a ele nesse sentido, mas eu vejo que o olhar tem que ser mais humanizado. Né? Há ainda muitas carências, porque às vezes, você que é recém-chegado na cidade, Adelino, às vezes a gente vive nesse centro urbano aqui, mas a cidade tem outras dimensões. Né? Eu falava na campanha de 2020 que eu, uma vez eleito, faria um governo de fora para dentro. É trazer aqueles que estão de fora para o centro da cidade, né? No linguajar popular. É dar acesso, né, àqueles que estão lá fora aqui. Como nós temos uma topografia muito boa na cidade de Uberlândia, você não vê falar em favelas, né? Mas é você pegar um carro e andar 15 minutos nas regiões mais periféricas da cidade, você vai ver o quanto são desguarnecidas de um olhar mais humanizado, de uma atenção melhor por parte do poder público. Esses bairros mais afastados, a gente vê chegando muito. Inclusive, uma das reclamações, principalmente da oposição, é que o Odelmo só faz viaduto. A gente escuta esse tipo de eu não entro avaliação e reclamação. Mas eu nem sei, porque está fazendo uma obra, de fato. Mas né? Isso é um discurso raso. Né? Eu acompanhei aqui as entrevistas que você fez com outros agentes políticos. Eu tenho um perfil mais técnico. Né? Eu não sou um ideólogo da política, eu sou técnico, sou advogado de formação e político por vocação, tenho o costume de dizer. Então, acho esse discurso raso. Tem que fazer viaduto? Tem. Claro que tem. É porque a mobilidade urbana de uma cidade do porte de Uberlândia, ela é talvez um dos principais. E isso não é um discurso político que eu estou fazendo aqui. Exemplo, um dos últimos projetos que eu votei como vereador em 2020, quando findou o meu mandato, meu terceiro mandato, foi um projeto do Poder Executivo em que o prefeito estava contraindo um empréstimo de 400 milhões de reais. Que é isso que está sendo feito na cidade agora. Aquele elevado lá do Praia Clube, o viaduto ali da rua da Avenida dos Municípios, tudo com esse recurso. Eu votei favorável. Mas eu não deixei de fazer a observação quando foi votar o projeto. Falei, vem cá. E eu acho que você fez essa pergunta para o vice-prefeito Paulo Sérgio. Como que é definido? Qual é a prioridade? Isso. Né? Ele não respondeu. Porque tem locais na cidade de Uberlândia que sequer são asfaltados. Né? Que sequer as avenidas são recapeadas. Né? Agora, nesse programa de Uberlândia Integrada, que vão recapear toda a cidade. É essa discussão que nós temos que fazer.
Entende? Falando de Paulo Sérgio, pré-candidato a prefeito, já se posicionou. Você se posiciona também como pré-candidato? O que você pensa para 2024? Você será candidato ou não? O natural é que eu me coloque como um pré-candidato a prefeito, até pelo o projeto que apresentamos em 2020, como eu te disse, né, isso não morreu. Né, quando me coloquei o meu nome é porque pessoas que acompanham o nosso trabalho e confiam no nosso trabalho me pediram isso. Né, eu tive quase 40 mil votos, então é uma parcela significativa da sociedade, somada àqueles que não votaram, que anularam seus votos ou que depositaram os seus votos em outros candidatos que querem um novo modelo de gestão. Né? Eu tenho por base, eu não vou atacar a gestão, digamos, o concorrente para apresentar meu projeto. Claro, claro. Né? A gente apresenta o projeto e a população escolhe aquele que melhor lhe agradar, entendeu? Esse é o propósito. Então, por hora, né, me coloco como um pré-candidato, mas isso tudo vai depender da conjuntura, do grupo, das pessoas que... Você pode ser candidato a vereador também? Também. Enfim, eu sou um homem da política. Né? Não é o cargo que me define, né? Mas aquilo que a gente pode fazer pela sociedade. Certo. Eu queria que você avaliasse para mim a sua votação de 2020, né? Aliás, 2022. 39.584 2020. 2020. Prefeito. Isso, exatamente. Você já falou a respeito que a pandemia influenciou bastante, mas eu gostaria de entrar mais nesse assunto. Por que não foi maior essa votação? Porque, querendo ou não, você era o único contraponto, né? Pelo menos com mais representação ao Odelmo. Por que não mais? Uma boa pergunta. Tem alguns fatores, obviamente. Nós já citamos um que pode ter sido, não, foi a pandemia. Segundo, eu acho que toda uma estrutura, né? De um tempo muito exíguo para se construir uma candidatura, 2019 para 2020, nós estamos falando aí de um ano de candidatura. Né? Então, não deu, eu acredito que eu ainda fui muito exitoso, que mesmo diante de todo esse cenário, a gente foi a segunda candidatura que ainda conseguiu agregar deixa de ser uma liderança. Mais do que um pouco mais do que as outras candidaturas, com exceção da candidatura e do grupo do prefeito eleito. Então, acredito que foi exitoso. Poderia, como você falou, por que não foi maior? O tempo, né, para apresentar a própria televisão, né, o nosso tempo, não tivemos. Né? Você acha que o mandato ruim do ex-prefeito Gilmar, que eu também entrevistei aqui, contribuiu, entendeu, para essa votação expressiva do Odelmo, essa margem de segurança do eleitorado berlandense? Sem dúvida, sem dúvida. Em que pese o respeito que tenho, né, eu achei que até que você ia fazer outra pergunta. Eu também... Às vezes eu faço isso. Não, começo uma e acabo. Não, mas foi ótimo. Eu trouxe também, não que eu quisesse, né, um carimbo, mesmo sempre tendo tido um comportamento independente, né, na Câmara Municipal, eu trouxe um carimbo porque eu era do PMDB. Né, e o PMDB foi base do prefeito Gilmar Machado. Né? Então, querendo ou não, as pessoas fazem essa associação. E, como dito, a administração não foi das melhores. Né? Teve algumas conquistas? Teve. Né? A gente não pode falar que tudo foi ruim também. Né? Mas tem uma série de fatores que contribuíram. Né? O prefeito Odelmo, exemplo, ele teve 2 primeiros mandatos muito bons, em que o país estava numa ascensão muito, muito boa. Então, e tinha o próprio deputado da época, Gilmar Machado, que contribuiu sobremaneira para a cidade. Você falou aqui também numa das entrevistas, ou foi o vice-prefeito que disse, da questão
rodoviária, né? Das rodovias que margeiam a nossa cidade. Isso todo mundo sabe que o ex-prefeito Gilmar contribuiu sobremaneira para isso, porque o país, como dito, com as obras do PAC, aquilo estava em franco desenvolvimento. Então, o prefeito Odel, uma época, nos 2 primeiros mandatos, 2005 a 2012, soube aproveitar isso muito bem, né? Mas concordo também que o ex-prefeito Gilmar Machado deixou a desejar muito na sua administração. Deixou a desejar. Você acha que hoje, com essa pegada desses cortes da internet, dessa grande quantidade de fake news, falta mais orientação para o povo? Porque falando de marketing político sujo, é muito fácil o cara falar, olha lá, o Zago defendendo o Gilmar, olha lá, tá defendendo o Gilmar. E não é isso que está acontecendo, nós estamos tendo uma discussão. Sim, tem que pegar o contexto. E você está fazendo uma análise, fazendo uma análise técnica sobre isso. Diferente do último entrevistado do Talk, que foi o doutor Higino, que defendeu de fato, falou, não, eu acho que o Gilmar... Aqui, Adelino, se me permite, claro, é muito importante esse espaço, agradeço mais uma vez pela oportunidade, para que a gente esclareça isso, né? Eu tenho um histórico aí de quase 15 anos na política, né? Graças a Deus, isso é obrigação minha, eu não tenho nada que me desabone. Então, eu fui alvo de muitas fake news, né? Venho sendo alvo de muitas fake news. Uma delas é essa, de falar que eu apoio PT, que eu fui do PT, que não sei o que não é verdade, né? Prova disso, se a gente fizer um breve retrospecto, nós vamos verificar que na própria administração do Gilmar Machado, eu ingressei com várias ações que eu não concordava no Ministério Público contra a administração dele. Eu sofri as consequências dentro do partido, internas, né, porque o nosso partido era da base, mas ninguém era surpreendido com a minha atuação. Eu falava isso desde o início, né? Então, eu sempre fui um agente político, né, muito verdadeiro, muito justo, nunca dei bolada nas costas, sempre que via algo errado da administração, ia no prefeito primeiro para poder dizer, né, para falar, isso está errado, né, isso vai dar problema, mas enfim, não escutaram. Como né? é que você vê essa sucessão aí do Odel? Porque agora o tempo está acabando. Sim. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Como é que é? Como é que você enxerga essa sucessão? Então, de fora, né, obviamente. O próprio Paulo Sérgio, que é um agente político experiente, né, há muitos anos na política, já se colocou, né, ele falou isso aqui no seu programa, como isso é natural, inclusive, né, está aí há vários anos no grupo, é mais do que natural. É certo que tem outros na fila, né, que entre eles vão se entender, é o grupo deles, é natural. Então, o nome deles vai ter, isso é óbvio, né? E aí outras candidaturas vão se colocar, né? Aí tem a candidatura, como você falou, o PT vai ter uma candidatura, que seja com a Dandara ou Dandara falou aqui para mim que se o PT pedir, ela vai ser candidata a prefeito. E se não for ela, vai ser outro. Vai ser outro, né? Obviamente. Inclusive já tem outros trabalhando por fora para que seja o nome, né? Que não seja ela. Mas estrategicamente, agora falando de PT, estrategicamente a cidade de Uberlândia é extremamente importante para o Partido dos Trabalhadores. Sim, sem dúvida. Eles têm que defender o projeto deles. Então, eu me coloco mais ao centro, né? Tem candidaturas ao centro, né? Como a minha, a do próprio, acredito que o Leonídio também tem se posicionado, não sei se você já chamou ele aqui, o Paulo Gomes, o ex-presidente, venceu o mandato agora da CIUB, né? O próprio Tiago Fernandes diz que é candidata... Silveira. Não, o Tiago Fernandes, ex-vereador, que foi candidato a prefeito. Ah, tá, perfeito. Né? Tiago Silveira é do grupo do Odel. Do grupo do Odel. Então lá elas vão decidir. Lá entre eles. Aí tem o Arnaldo, o deputado Arnaldo, tem o Paulo Sérgio. Sim, mas o Leonídio também é do grupo do Odel. Não, mas aí eu acho que ele desgruda e vem para o centro. Será? Só se eles tiverem um outro projeto para ele lá. Né? Porque até onde eu sei, ele tem a candidatura dele, né? Que até quer ser candidato, entendeu?
Interessante essa análise, porque para mim, na minha visão, o Leonídio seria do grupo do Odelmo, de fato, ele estaria ali, do lado do Paulo Sérgio, do lado daqueles pré-candidatos ali. Acredito que o deputado Leonídio, pelo histórico, né, que ele já construiu, como deputado, como vice-prefeito, que foi do Ferola, e ele nunca deixou de se manifestar que o sonho dele, o objetivo dele era poder ser candidato a prefeito de Uberlândia. Né? Olha só, queria que você fizesse uma análise sobre o governo do estado de Minas Gerais. Qual que é a sua análise aí sobre o Zema? Teve aí essa campanha, né? Ganhou no primeiro turno. Inclusive eu entrevistei o Zema. Eu queria que você falasse sobre isso. O governador Zema, nós apoiamos ele, né? O nosso partido. Eu acredito que fez uma boa gestão no seu primeiro governo. Prova é a reeleição já no primeiro turno. Também vem de um histórico, de uma administração com vários problemas do PT. Do Pimentel. Né, do Pimentel. E há quem diga, Adelino, que o estado de Minas ele é quase que ingovernável. É um estado muito grande, né? Diferentemente de São Paulo, e com muitos problemas. Então dizem que a gente conversa lá nos bastidores do governo, que no primeiro mandato arrumou a casa, né? Pagou conta, né? Colocou os vencimentos, os salários dos servidores em dia, né, o que é uma obrigação do gestor público, isso não é qualidade nenhuma, é obrigação, mas da forma como vinha, passa a ser até uma qualidade, tá? você falar isso. Né? E acredito que agora a ideia é ter um segundo mandato com mais investimentos, né? Por conta do acordo que fez com a Vale, né? E tudo, infelizmente, por conta daquela tragédia que nós vimos em Brumadinho. Acredito que o governo vai investir mais, já tem feito isso, né, na questão das estradas, é notório. E ele se coloca, sem dúvida, aí como um pretenso candidato à presidência da República em 2028. Eu acho que eu fui um dos primeiros jornalistas que perguntou isso para ele ainda em campanha do primeiro turno. Ele ainda em campanha do primeiro turno, que eu fui o último, o Regionalzão foi o último veículo a entrevistar ele antes da eleição. E aí eu perguntei, levando em consideração que o senhor ganhe no primeiro turno, o senhor seria um pré-candidato à presidência na próxima eleição? Ele, a gente não pode falar disso ainda. Eu falei, mas o senhor descarta? Ele, não descarto. Então... essa é a ideia, e eu quero aqui fazer menção, porque é meu amigo do vice-governador, né, Matheus Simões, que é o cérebro do governo, uma pessoa muito competente, habilidosa para poder estar fazendo tudo isso no governo. Né? Estive com ele recentemente lá em Belo Horizonte, e também é um nome aí para a sucessão do governador Zema. Eu acho que faz até mais sentido eu acho que o nome do Zema faz até mais sentido político do que o nome do Tarcísio. Até porque o Tarcísio vai para uma possível reeleição, né? E o Zema vai encerrando o mandato. Pelo menos para mim, faz um pouco mais de sentido, levando em consideração a importância do estado de São Paulo para o governo, para a oposição, digamos assim agora, né? E aí teve aquela invasão lá dos 3 poderes, aquela coisa horrorosa, muita confusão, e política, e fake news envolvida, e polícia. Como é que é? Qual que é a sua análise? Inadmissível, né? Uma situação como aquela, antes de apontar dedos, né, de responsáveis, de culpados, dizer que é inadmissível. Né? Um dos grandes desafios para as democracias novas como a nossa, como a brasileira, é o respeito às instituições. Né? Acredito que nós só chegamos onde chegamos por conta de respeito às instituições. Respeitamos a opinião contrária? Óbvio, sempre. Respeitaremos sempre. Mas as instituições têm que permanecer. Né? Então não é atacando, não é com violência, seja ela física, seja
depredando patrimônio público, né? Não é assim que se resolve. Atacar o STF tem problema? Tem problema no STF, tem problema no STJ, tem problema na Câmara, no Senado, na Câmara Municipal de Uberlândia. E como que a gente faz isso? No voto. Você falou de orientação política, né? Durante 12 anos do meu mandato, eu desenvolvi um projeto de educação política. Eu falava com as crianças e com os adolescentes sobre política. Eu entrevistei o deputado... Peraí que eu vou lembrar. Ele foi ministro da Educação. Entrevistei aqui, junto com a Dandara. E eu perguntei sobre isso. Reginaldo Lopes. Sim. Superintendente, né? Não ministro. Superintendente da Educação, ele foi no governo Lula. E aí eu perguntei ele sobre essa questão de politizar o povo. Porque hoje em dia já tem essa questão da politização. Da radicalização. Direita e esquerda. O cara, conceitualmente... não é aplicado nada de direita e nada de esquerda nesses radicais. A gente sabe disso, que não tem conceitualmente essa aplicação. Mas aí eu achava que o Estado brasileiro, mas isso é uma análise minha, e eu passei para o Reginaldo Lopes e falei, responde, o Estado brasileiro te obriga a votar, você é obrigado a votar. Eu vou fazer uma analogia muito rápida aqui, muito simples. Você é proposto religião na grade curricular. E você pode ser evangélico, você pode ser católico, você pode ser o que você quiser, isso é problema seu. E o Estado não te obriga a seguir nenhum tipo de religião. Você nem é obrigado. Você pode ser o que você quiser, você é livre. Religião você se aprende em casa. Por outro lado, o Estado te obriga a votar. E ele não te ensina absolutamente nada sobre política na escola. Então você tem aí uma geração, várias gerações, que saem sem ter o conhecimento de coisas mais básicas, como as atribuições de um vereador, a atribuição de um secretário, do ministro, de um presidente, entendeu? Coisas simples assim. Você não acha que faltaria na grade curricular mais instrução específica sobre a política? Eu não acho, eu tenho certeza, né? E é o que a gente tentou fazer. Tentou fazer não, nós fizemos dentro das nossas condições. Em 12 anos, nós falamos para mais de 10 mil alunos, né? Levávamos à Câmara, íamos às escolas. Então, assim, eu acredito, eu vou te dar uma prova disso, que em 2010, por conta desse nosso trabalho, isso está registrado, basta buscar aí nos arquivos da imprensa, em Uberlândia teve um número significativo, aumentou significativamente o número de eleitores jovens que tiraram o seu título de eleitor, mesmo não tendo a obrigatoriedade, que é 16 anos, Sim. 16 anos, e que votaram pela primeira vez em 2010. Eu não era candidato, eu era vereador à época, né? Por conta desse trabalho, que não estou falando que foi só isso, né? Mas nós... Agregou. Então, nós precisamos sim de educação de qualidade e também educação política. Então, para a criancinha lá que está lá na primeira série, né? Alfabetizando, você vai falar para ela o que o vereador faz, né? Então, os meus filhos, eu tenho um filho de 13 e uma filha de 11, né? Hoje eles estão com essa idade, mas com 7, 8 anos, os meus filhos já tinham noções de cidadania, de deveres, que um adulto às vezes não tem. Mas é o que eu estou falando, porque vira essa lereia, saúde, corrupção, mas se a gente não educar o povo para ele saber de fato o que o político faz, de fato o que ele pode, o que ele não pode, direitos e deveres, não se resolve. Me dá um parênteses. Não se resolve o problema do Brasil. Voltando naquela pergunta que você me fez de 2020, mas levando para 2022. Eu acredito que um dos fatores que me fizeram perder a eleição ou não vencer a eleição de 2022 é justamente isso. Porque eu não sou um personagem, né? Eu não sou midiático, né? Eu sou um agente político que prezo pelo bom debate, pela discussão de ideias, né? Pela contraposição respeitosa e tudo. Mas não me foi oportunizado isso, né? Uma campanha muito extremada, né? Que até aqueles mais cultos, mais que nós achávamos, né?
mais bem capacitados não permitiram fazer esse debate. Então, é um debate de narrativas, né? Quem contar a melhor história, né? Gera mais identificação. Gera mais identificação, vende as expectativas, né? Tá vendo aí o problema agora do governo federal em cumprir as promessas de campanha, né? Vai ter que estourar teto de gasto para poder cumprir, né? E o povo cai nisso. Por que que cai? Porque não tem essa estrutura aqui na base. Então seria muito mais fácil, Adelino, e eu jamais me perdoaria se fizesse isso, né? Você abraçar um lado, né? Surfar na onda, né? E ficar no mandato. Mas isso para mim é corrupção moral, né? Isso para mim é corrupção. Não tem jeito de você ser meio ético. Ou você é ou você não é. Então existe essa... Porque às vezes fala em corrupção, a gente automaticamente pensa em dinheiro. Né? Corrupção de dinheiro. Não, tem a corrupção moral. Então, assim, esse debate não nos foi oportunizado. Porque, assim, isso não é discurso de perdedor, tá? Se colocar os 53 deputados que foram eleitos por Minas Gerais, que é os deputados que Minas tem direito na Câmara dos Deputados, vamos fazer um debate, velho. Vamos conversar com esses deputados para saber se todos realmente estão preparados para poder representar o nosso Estado em Brasília. Mas é aí que é a questão. Mas a gente foi no ponto-chave. Essa questão da politização do povo é o ponto-chave para resolver o problema do Brasil, na minha opinião. Então eu falo, isso não é ser pessimismo. Mas é porque o povo orientado é mais difícil de ser enganado. Né? Isso não é pessimismo, é realismo. Eu sempre disse isso, né? Eu invisto na política, nesta educação política para a geração dos meus netos, se Deus me der a oportunidade de tê-los, né, de vê-los. Nem para os meus filhos, porque não se muda uma cultura de uma geração para outra, né? Tem que ser duas gerações. Então, creio eu que a tendência é melhorar. Agora, nós temos hoje, olha para você ver que interessante, a tecnologia à nossa disposição, há um estalar de dedos, a informação, mas a pessoa prefere cair numa mentira, numa fake news de um WhatsApp sem consultar a fonte. Mas é porque a pessoa confunde o que ela quer com o que realmente é. Entendeu? Não, eu gostaria que isso acontecesse mesmo. Não aconteceu e aquilo vai se tornando uma realidade. Muita gente não faz de maldade. E esse é o que circula, mas prejudica demais. O debate. Demais. Eu entrevistei na época, o senador Alexandre Silveira, hoje ministro de Minas e Energia, e ele foi e eu entrevistei, assim, direita, esquerda, tudo quanto é lado. Mas, assim, os que eu me lembro que tem os melhores discursos, Alexandre Silveira veio aqui e falou de conversar, de falar, de debater ideias. O deputado Zé Vitor veio aqui e falou de conversar, falar, de debater ideias. Então, assim, a gente tem algumas personalidades políticas, e são várias, que querem conversar. Sim. De fato, que não querem ficar. Agora tem uma turma extremista aí também, que eu vou te falar. Mas aí tá naquela onda, que é o que você falou, né? Tá naquela onda. Tá naquela onda que se o Bolsonaro tivesse sido a favor da vacina, talvez hoje seria contra. Ou talvez hoje seria a favor, só por causa da onda. Como é que você se posicionou a respeito dessa vacina, cloroquina, tudo aquilo que aconteceu? Favorável à vacina, né? Vacinei, né? Não acreditei na ciência, né? Então, politizaram, infelizmente. Não, então, vidas foram ceifadas na nossa cidade, no nosso país, porque quando você tem algo, você está diante de uma situação que você não conhece, né, que não é da sua área de atuação, né? Eu sou advogado, né? Eu não advogo em todas as áreas do direito. Se eu for procurar um advogado eleitoral, eu não sou da área eleitoral. Eu vou procurar especialista na área eleitoral, né? E assim é a questão da medicina.
né? Como que eu vou desacreditar daqueles que dedicam a sua vida ao estudo, à ciência e que estão falando que a vacina é o antídoto para essa doença? Aí por conta de um aí eu vejo, e aí você não pôde fazer esse debate ou pôde fazer menos um presidente que é o cargo máximo do seu país vir e desacreditar da forma que... Qual que é o fundamento? Né? Da onde que ele tirou isso? Aí se você falasse, eu falei isso na Câmara, né? Ah, você é petista. Você está defendendo... Como assim? Que discussão que é essa? Então isso aconteceu, infelizmente, né? E pessoas morreram. Muita gente morreu. Mas se fosse o caminho inverso, a briga tá tão grande que se fosse o caminho inverso tinha dado confusão do mesmo jeito. Se o Bolsonaro fala assim, não, eu apoio a vacina, eu tô aqui, vamos vacinar o povo do Brasil inteiro aqui. O que ia ter de gente do outro lado falando, você é o assassino, tá matando o povo. Mas aí é uma briga terrível. Adelino, nós vamos, tá muito bom isso aqui, eu quero que você me convida uma outra oportunidade para a gente falar de educação política. Isso é um assunto muito bom. Como que a gente vai sair disso? Que voz que você tá ouvindo? Para que lado que você vai? Porque esses agentes políticos mentirosos, interesseiros, que são verdadeiros personagens, isso não vai deixar de existir. Né? Isso sempre existe. Vai ser oposição por oposição, vai falar mal porque tem que falar mal porque hoje é o governo dele que tá no poder. Exemplo, como que como que explica, se é que explica, né? Um Geraldo Alckmin vice do Lula. Não, o Janones. Né? Deputado Janones, num dia estava falando mal do Lula e do Bolsonaro e falando tudo, e no outro dia ele já era apoiador do Lula. Então você já respondeu, né? Então assim, é por isso que nós precisamos de instrução, porque aí no que eu me baseei para poder tomar a vacina? Eu não me baseei no que o Bolsonaro falava, ou o que a oposição falava, não. Eu me baseei no que a ciência falava. Né? E ponto final. E fiz isso com a minha casa, com os meus filhos, que eu tenho autoridade sobre eles, né? Convencendo a minha esposa, os meus familiares a não entrando nesse debate. Né? Uma última questão aqui que eu não consigo não te perguntar, porque você é o cara do debate. Deu uma confusão com o Higino já de cara, porque ele usou a linguagem neutra, que agora virou. Eu nunca nem tinha ouvido falar esse negócio de linguagem neutra, entendeu? Eu devo estar por fora, o mundo que eu vivo deve ser outro. E aí, quando é fé, o povo tudo está usando assim, o povo, uma parte da classe política está usando essa linguagem neutra e isso está virando discussão. Inclusive foi discussão aqui na Câmara da cidade de Uberlândia. Como é que você enxerga isso? Delina, eu tenho muito receio, né? A questão de políticos populistas, né, de um lado ou do outro, né, que seguem essa onda aí. O respeito ele cabe em todo lugar. Eu tenho o meu conceito de identidade. Eu sou um cristão, né, mas eu respeito. Né? Agora, será que você deixar de falar todos, é isso que você está dizendo, não é? É. Você está deixando de incluir a pessoa? Porque se a pessoa não se identifica com... É porque isso é tão... deixa eu só fazer um parênteses agora. É porque isso é tão natural. Você falar todos e todas, porque isso foi ensinado. Isso foi ensinado. Igual benção, meu pai. Meu pai me ensinou a falar benção. Eu chego, benção, pai. Eu não consigo. Meu pai me ensinou que mais velho a gente trata como senhor. Ó, senhor. Senhor. Isso... foi criado, eu fui criado desse jeito. Então, para mim, usar todes é muito fora da minha natureza. Não porque eu estou desrespeitando, não porque você não respeita a comunidade. Então, não, é porque é tão natural para mim falar todas e todos, porque eu fui criado assim, que eu não consigo incluir isso no meu vocabulário assim do dia para a noite. Não, e nem tem que incluir. Então, né? É uma questão, aqueles que defendem, deixa ele falar. A Câmara, ela é um espaço público, né? Ali é um espaço de representatividade. O público, conheço o doutor Higino,
conheça a causa que ele defende e tudo, respeito. Então, se ele quer falar para o público dele, é um direito dele. O outro não pode vir contra-atacar e falar, você não pode falar isso aqui. Não, ele pode. Né? Inclusive o espaço é para isso. O espaço é para isso. Então, a democracia, a política é isso. É o debate de ideias e não você impor o seu, você convence. Né? Eu jamais subi na tribuna da Câmara e tentei impor aquilo que eu acredito. Não, eu tentava convencer os meus pares. Então, se você perguntar para qualquer vereador, aqueles que sentarem aqui na sua mesa, me resuma o Adriano. Né? Me resuma. Pergunta se eu tratava uma coisa com eles, depois subi na tribuna e destratava. E eu já vi político grande cair por causa disso. Essa discussão é uma discussão do público deles. Então que eles façam a defesa, mas que eles respeitem também a opinião contrária. Né? Então se você não quer polemizar, então figura de linguagem, né? Senhoras e senhores, você está incluindo homens e mulheres. Não, mas igual eu falei, para mim é tão natural isso, e eu aprendi assim, que é difícil você mudar um negócio agora desse. Volta querer mudar também. Volta na educação política, né? Tem coisas tão mais sérias para a gente poder discutir. Não, e aí debater. O povo vem discute isso com tanto de coisa para resolver nesse Brasil nosso. E aí a gente fica nessa cortina de fumaça, entendeu? Que do nada, o Brasil, você... Presta atenção. Quando acontecer alguma coisa muito idiota na política, presta atenção porque está acontecendo alguma coisa muito séria nos bastidores. Entendeu? O Brasil é especialista em fazer cortina de fumaça. Entendeu? Você acompanha melhor. É tirar o foco daquilo que realmente precisa ser debatido e discutido. Quando você vê uma briga de bobagem, você pode ficar ligadinho que está acontecendo alguma coisa muito séria. Mas, Zago, eu queria te agradecer. E eu que agradeço, foi muito bom poder conversar com você, a sua simpatia, não te conhecia, né? E assim, estou à disposição para poder discutir a cidade, aquilo que realmente interessa, né? Eu disse no dia 31 não, porque não teve sessão, mas no último dia de sessão de 2020, que foi que estava finalizando meu mandato, eu disse que o meu mandato estava se encerrando. Né? Mas o meu compromisso, né, com a sociedade, com essa cidade, com a população, não tem prazo de validade. Então, seja exercendo um mandato, seja na minha área de atuação, discutindo os projetos e aquilo que realmente vai sanar, né, os problemas da nossa sociedade. É para isso que eu estou na política. Muito bem, quero agradecer a audiência de todo mundo que acompanhou a gente até aqui, vai compartilhando aí, mandando os links para a galera, isso e muito mais no seu Regionalzão, o maior portal do Triângulo Mineiro.